o máximo para que você não perca tanto tempo jogando coisas importantes fora. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, é real, irmão. É real. A vida, quando eu vou fazer o ato fúnebre, a vida é um fôlego. É um fôlego. Tem gente que bota no status, vamos curtir, porque a vida passa. Vamos fazer. Curta a sua vida, amando mais. Porque eu fui acho que 5 dias atrás eu fui no velório da nossa irmã Nilza, que morava lá no Sandar. A irmã Nilza, no ano de 2014, ela voltou para Jesus no dia do aniversário da pastora Lília lá em Campo Grande. Ela retornou para Jesus. Eu até mandei a foto do filho dela. Ela passou com o filho no carro na quarta-feira. Na terça-feira, bem. Na sexta-feira veio a notícia que ela veio a óbito. Falei, Jesus, a vida verdadeiramente é um sopro. Aí, no velório, uma galera, sabe, chorando, aí dizendo, você era tão amada. Mas aquela galera que não via a irmã Nilza já, lá na família dela, que não via ela já há um ano e meio, 2 anos. Aí você para pensar, será que vão deixar para falar para me amar quando eu morrer? Aí vão chegar na beira do caixão, vão querer abraçar o meu corpo. Tem gente que ainda pega na cabeça do corpo que está ali, aí fica, volta, mas o tempo que está, você não fez nada, agora quer que retorne uma coisa que já foi. Então, se está, abrace mais. Aleluia. Diga que ama. Glória a teu nome. Sabe, demonstre esse amor todos os dias, a todo momento. Eu tenho a Annalise. A Annalise é diferente da Liliana. A Liliana era quietinha, meu irmão. Minha filha, a Liliana, quem viu Liliana criancinha sabe o que eu estou falando. Quieta, eu falava assim, minha filha, senta aí, fica quietinha. A Liliana, nenenzinha, ficava quietinha. A Annalise, se eu deixar com vocês meia hora, em 5 minutos vocês me devolvem. Ela, graças a Deus por isso, não reclamo não, graças a Deus, ela não para. Está lá, a Lilian doente, a Lilian querendo descansar, ela já caiu agora, cortou a boca, deu na cabeçada na parede, ela não para. Ela vem com 1 ano e 9 meses, aquela 1 ano e 9 meses tem uma cabeça de 10 anos. Ela vem, aí ela abraça assim, aí fala, pai, eu te amo tanto. Eu, minha filha, eu também te amo, minha filha. Ela vai dar um beijo. Aí ela sai, aí vai lá na mãe dela. Mãe, eu te amo tanto. Aí vai lá na Liliana. Lili, eu te amo tanto. Aí daqui a pouco, ela para no meio do sofá. Chama todo mundo assim, ó. Vem, abraço, abraço, abraço. Aí manda a Lilian vir, manda eu vir. Chama a Liliana, chama a Luciana. Aí parece que ela tem um braço desse tamanho, né? Um bracinho desse tamanho assim. Aí ela bota a minha cabeça na cabeça da mãe dela, abraça todo mundo assim, ó. E abraço. Ela expressa 1 ano e 9 meses, coisa que a gente não consegue expressar como adulto. Ela faz coisa que a gente não faz durante o dia inteiro. Você acredita que tem pessoas que passam 1 semana e não dirigem uma palavra de carinho a quem está do seu lado? Você acredita que tem pessoas que passam meses, casais que passam meses e não se declaram um para o outro? Sai de casa assim, tchau, bom dia, vem trabalhar. Quando volta hoje, cheguei, agenda da planta. Aí fala assim, está levando o filho na escola. Não param para olhar um do outro. Fazia quando era porque para conquistar a gente faz tudo, né? Namorado, leva flores, tem paciência, vai comprar o sapato, tem paciência. Fica tranquila, minha filha, escolhe o sapato que você quer.
Aí casou, quando vai à sapataria, bora minha filha, bora logo. Você é sapataria de mulher, não precisa, você não gostou de nada. Aí tá saindo, não. Aí amanhã acontece algo, aí eu falo assim, que saudade. Se eu pudesse voltar o tempo. Se você não fez no tempo que tinha, se voltasse o tempo, tu ia fazer a mesma coisa de novo. Então, faça agora. Expresse agora. Demonstre amor agora, porque amanhã pode ser muito tarde. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Ministério do Louvor. Vamos adorar o Senhor. E eu quero te convidar, se o povo de pé de novo, dessa vez, que agora vai ser bem rápido. Que logo após o pastor Carlos Eduardo vai estar ministrando ao nosso coração. Glória a Deus. Ei, glória a Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Eu quero te convidar a entrar na dimensão do louvor agora, porque o Rei da Glória vai entrar sobre esse lugar. Quem crê na glória a Deus é bem bonito, em nome de Jesus. Ele está passeando sobre esse ambiente, meu irmão. O Rei da Glória está sobre esse lugar. Para que entre
Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Sua cor não se compra e nem se merece. O amor se
Oh, aleluia. Vamos para o último louvor, para que o pastor Carlos Eduardo ministre ao nosso coração. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Oh, tu tens liberdade sobre esse ambiente, Pai. Oh, meu irmão, aleluia, não é proibido glorificar o nome do Senhor, não, aleluia. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome dele. Será que é necessário alguém que necessita de você? Aleluia. Glorificar é uma forma de gratidão. É a forma que você está demonstrando a ele o quanto você ama. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Glória, glória a Deus, aleluia. Você que me ouviu, pastor Carlos Eduardo, são poucos anos de amizade. Eu tenho 18 anos ou mais de amizade com esse cara aqui, extraordinário. E eu quero que você estenda sua mão para cá, em nome de Jesus, porque Deus vai usar o pastor Carlos Eduardo com maestria sobre este ambiente, e você vai fazer parte disso nessa noite. Deus, esse é o teu filho, o teu ungido. Sabe, Senhor, ele já foi até dispensa por ser o dispenseiro nessa noite e pegou o alimento necessário para falar o nosso coração. Tu sabes o momento que o teu filho tem vivido complicado, difícil, mas a disponibilidade do seu coração faz com que as comportas do céu abram sobre a vida dele. Agora, eu quero pedir uma coisa, Jesus, que tu possas usar o teu filho nessa noite com intrepidez e ousadia. Não que o Senhor não use, mas que essa noite seja mais uma noite memorável através da pessoa do pastor Carlos Eduardo, vinda do céu, através da tua unção. Que ele fale nessa noite não aquilo que queremos ouvir, porque aquilo que queremos ouvir infla o nosso ego e nos afasta de ti, mas que ele fale nessa noite aquilo que necessitamos, porque aquilo que necessitamos ouvir, aleluia, nos faz chegar a ti, porque quebra o nosso orgulho. Por isso teu filho seja agora um atalaia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com glórias à paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém! Aleluia! Com essa alegria, abra sua Bíblia do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25. Vamos ler um texto muito bem conhecido. A partir do versículo de número 1, Mateus, capítulo 25. Graças a Deus. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis que o noivo sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está apagada. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e eis que estavam preparadas e entraram. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Podeis assentar em nome de Jesus. Não preciso nem dizer que eu fico alegre em vir ministrar aqui. Aqui faz parte da minha casa, de tantos amigos, e me sinto à vontade. Porém, digo, de antemão que não vou pregar por muito tempo. Alguns olham para mim e falam assim: duvido, mas pode ficar tranquilo. Eu vou tomar muito seu tempo, você bem objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Não falte azeite na sua botija. Olha bem do outro lado. Um olhar de profeta, por favor. Olha com jeito de profeta e diga para ele: não falte azeite na sua botija. Olha para o outro lado, com jeito de profeta, diga para ele: não falte azeite na sua
sua notícia. Aleluia! Os crentes já começaram com o dever. Eu gosto de crente que vem só assim. A gente fala pouco, o povo já pega. Bem, eu estava até falando com o pastor Daniel um pouco antes, mandei umas mensagens para ele, e a gente vê o texto e fica tentado a trazer uma linha de mensagem, né, para o povo, mas o Espírito Santo estava queimando algo no meu coração. Eu gostaria muito de falar sobre prosperidade, falar sobre Deus entrar em ação na sua vida financeira hoje, até porque o tema nos deixa muito aberto a isso, ao falar de azeite, falar de providência de Deus. Porém, o Senhor me repetiu e falou para mim assim: não, se você quiser pregar, você prega, mas se você quiser que eu fale, você tem que ir no texto que eu quero. Tudo bem, então vamos falar do azeite. Que azeite é esse? O azeite que é derramado sobre as nossas vidas. Bem, primeiro eu quero trazer duas alusões aqui para que você entenda. A primeira é entender um pouco sobre a parábola. A parábola fala de 10 virgens, entenda, não são 10 noivas, são 10 virgens. Quem são as virgens? As virgens são as damas de honra da noiva. Então Jesus Cristo está trazendo uma alusão sobre a sua vinda, né, sobre a sua segunda vinda, para o povo, para que o povo pudesse entender, porque Cristo é assim. O Espírito Santo hoje vem trazer a revelação para nós de uma forma que nós possamos entender. Jesus sempre agiu dessa maneira. Tanto que numa conversa em João 3 com Nicodemos, ele ao ensinar Nicodemos que deveria nascer de novo, nascer da água do Espírito, Nicodemos vai ficar em dúvida, vai dizer assim: como é que um homem já adulto pode voltar ao ventre da sua mãe? Jesus vai olhar para ele e falar: pai, você é um mestre, alguém que sabe, eu estou descendo aqui os mistérios das coisas de Deus para que você possa se entender, e mesmo assim você não está entendendo. Então, você vai lendo a Bíblia, você vai ver por alguns momentos Jesus tendo que trazer os discípulos e amar de explicar algumas palavras para eles. Por quê? Porque eles não entendiam. Porque Jesus falava por parábola para que se cumprisse até mesmo a palavra, dizendo: foi pregado, ouviram, mas não entenderam o que se foi pregado. Somente aqueles que foi escolhido e dado por Deus. Então a revelação dessa palavra é o seguinte: Jesus está explicando sobre a sua vida. Ele está falando assim: olha, existem 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Todas elas receberam azeite, todas elas receberam lamparinas, todas elas receberam convite para participar do casamento, tanto as loucas como as loucas, como as sensatas, como as prudentes. Todas elas tinham um propósito, um direcionamento, porém cada uma teve uma atitude diferente naquilo qual ela foi chamada. Todas as 10 tiveram um propósito, todas as 10 tinham um direcionamento, todas as 10 tinham um lugar para chegar. Que lugar é esse? O casamento. Quando o noivo viesse, as 10 eram para participar, as 10 foram chamadas, mas como o próprio Jesus sempre vai falar no final das suas palavras, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Elas foram chamadas de forma igual, receberam o azeite de forma igual, receberam a lamparina de forma igual. Deixa eu te dizer uma coisa: quem dava o azeite para as noivas, para a noiva e para as damas de honra, era o noivo. Quem dava a lamparina era o noivo. Então, o noivo entregou para as damas de honra o azeite, entregou para as insensatas, entregou para as prudentes. O noivo entregou a lamparina para que se mantesse acesa para as insensatas e entregou para as prudentes. Então, quando elas recebem não de qualquer um, elas recebem do noivo, porque isso era a obrigação do noivo, elas tinham que apenas manter acesa. Elas recebem o presente, elas não precisavam comprar, elas já tinham recebido aquilo para a vida delas. A única coisa que elas tinham que fazer era manter. Então, tanto uma quanto a outra vai passar pelo mesmo processo. Que processo é esse, Carlos? Processo de espera. E o processo de espera desanima, cansa, dá sono. E a Bíblia vai dizer que elas dormiram. Todas elas dormiram. Não foi só a insensata que dormiram. As prudentes também dormiram. Por quê? Passaram pelo mesmo processo. E o processo trouxe o cansaço trouxe o sono. E elas dormiram. Só que com uma diferença: mesmo que
porque dormiram e pararam de nutrir com o azeite. O azeite era para isso, para manter acesa. Só que não estavam apagados, estavam quase se apagando. Quando elas despertam, o que acontece? As prudentes pegam o azeite que tinha e acende a lamparina, e carrega a lamparina, vamos colocar dessa forma, para que a lamparina voltasse a acender com mais força. As insensatas, ao olhar naquilo, falam assim: olha, o caminho daqui para o casamento é distante, não vai dar. Me dá um pouquinho do seu azeite. E as prudentes olharam e falaram: não posso. Por que eu não posso dar? Eu não posso dar aquilo que não é meu, porque quem me deu foi um noivo. Glória a Deus. Então, e ela disse: corre e tenta achar algum lugar aberto e compra azeite. E ela saiu. O texto já disse, e nós lemos, que chega o noivo, leva as 5 prudentes, e logo depois, um pouco depois, vai chegar as insensatas, querendo entrar, e o noivo vai dizer o seguinte: eu não conheço, vocês não podem participar. Deixa eu te dizer uma coisa. A primeira coisa que precisamos entender dentro desse contexto era o ambiente em que Jesus estava pregando e ensinando. Jesus está falando no tempo em que não existia luz elétrica. Então, você andar pela rua e ter iluminação no poste é muito comum para nós. Quando passamos numa rua em que não se tem iluminação no poste, o que acontece? A gente fica com medo de passar porque é escuro. Naquela época não tinha iluminação elétrica. Naquela época era a base da lamparina, de uma tocha. Então as suas casas tinham suas lamparinas, mas as ruas não eram iluminadas. Então quando a noite caía, era tudo escuro. Era tudo muito escuro. Então quando alguém andava na rua, na parte da noite, andava com uma tocha, andava com uma lamparina. Para quê? Para iluminar o caminho. Não só para iluminar o caminho, mas para ser reconhecido. Quando a pessoa passava e vinha uma outra, para poder se conhecer, elas tinham que levar o fogo da lamparina ou de uma tocha próximo ao rosto, para que o outro pudesse aqui reconhecer quem era. Porque se não tivesse essa luz, era impossível de reconhecer. Porque as noites eram muito escuras. Pois bem, o valor do azeite. Nós precisamos entender uma coisa: o noivo está dando um azeite. E de repente você pode ir ali no mercado, numa promoção do Guanabara, e comprar um azeite muito barato. Mas naquela época o azeite não era barato. Estamos falando de algo caro e que para o costume também sagrado. Por quê? Porque o azeite, ele tinha uma função direcionada ao tempo. Você vai ver que Jesus, ele vai passar o seu primeiro momento de sofrimento sozinho num lugar chamado Getsemane. E o que é Getsemane? É o lugar de prensa. O Getsemane era no Monte das Oliveiras e ali tinha uma prensa. E o que era uma prensa? Era um local, né, feito das rochas ali, cavado como uma vala, aonde se tinha uma roda muito grande, muito pesada. As azeitonas colhidas das olivas, elas eram colocadas naquele lugar, aonde aquela prensa, aquela pedra, aquela rondana muito pesada, ia passando por cima, aconteceu o quê? Esmagando as azeitonas. E quando se passava essa prensa, se passava pela primeira vez. E o azeite tirado da primeira prensa era o azeite separado para a consagração. Consagração de quem? Dos homens, dos levitas, dos sacerdotes. Essa primeira prensa passava, amassava todas as azeitonas e se extraía por uns canos os azeites. E eles eram colhidos. A primeira prensa era colhida e ela era levada para quê? Para que os sumos sacerdotes, os sacerdotes levitas fossem consagrados. Depois se passava a prensa novamente. E essa segunda prensa tirava essa segunda tiragem de azeite.
Porque deixa eu te dizer uma coisa. Quando você tiver alguma coisa e quiser apresentar, apresenta para Deus, não consagra. Porque se você consagra é dele, não é seu mais. Meu Deus. Aleluia. Aí falta o entendimento das pessoas. É por isso que as crianças fazemos o quê? Apresentamos. Ana fez diferente, consagrou. As crianças apresentamos no tempo. Senhor, estou te apresentando, toma. Ana falou, não, é teu. Está consagrado, é teu. Glória a Deus. Vai te servir. Glória a Deus. Tem propósito. Aí vem a terceira tiragem do azeite. E o que acontece? Depois das azeitonas estarem bem esmagadas, ainda consegue tirar uma terceira tiragem. Essa terceira tiragem é feita o sabão, não o sabonete, mas o sabão a qual os sacerdotes se lavavam, serviam para limpar. Jesus não foi no Getsemane à toa. Sabemos muito bem, já preguei isso aqui, outras pessoas já pregaram, que Jesus passa por uma pressão terrível, algo chamado hematitrose, em que a pressão que Jesus passa é tão terrível que os seus poros se abrem, começa a sangrar, porque as veias nas filas começam a estourar por causa de quê? Da pressão que Jesus está passando. Ele está sendo pressionado. Por que Jesus está sendo pressionado? Porque um azeite precisava ser liberado. Aleluia. A unção precisava ser liberada. Glória a Deus. Jesus vai entrar no templo e vai dizer assim, ele vai abrir a carta de Isaías e vai ler no templo dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E quando ele está lendo, ele diz assim: hoje se cumpre. A unção estava sobre Jesus, e toda a unção vem sobre a nossa vida com um propósito e um direcionamento. Porque está sobre mim o Espírito do Senhor, e para que ele me ungiu para pregar. Aleluia. Liberdade aos cativos, me ungiu para pregar salvação aos perdidos. A unção ela vem com um propósito. É por isso que naquele grande dia a unção que foi derramada na minha e na tua vida será cobrada. Nosso irmão leu um texto que na minha Bíblia é marcado, em todas as minhas Bíblias são marcadas, em 2 Timóteo, quando Paulo vai dizer para Timóteo e falar assim: não despreze o dom que há em você, porque senão não vem a tua vir com imposição de mãos. É uma unção que te capacita, que vem sobre você. Aleluia. E nós estamos negligenciando. Nós estamos abrindo mão daquilo que Deus derramou sobre a nossa vida para essa geração e para esse tempo. Eu falo isso com meus filhos, eu digo para eles, eu converso com eles e falo: olha, vocês têm menos idade do que eu, bem menos idade do que eu, vocês fazem parte de uma geração e que precisa ter uma unção de Deus extraordinária. Sabe por quê? Porque os tempos são difíceis. Hoje em dia ninguém mais respeita pastor. Antigamente, quando alguém falava que era pastor, você mudava até a fisionomia, até mudava o jeito de: não, é pastor. Hoje as pessoas querem debochar quando você falar que é pastor mesmo. Eu falo para Deus e converso muito lá em casa. Está chegando a hora de vir aquela unção violenta dos apóstolos, sabe? Aquela unção violenta. Que unção violenta é essa, Carlos? A unção que quando alguém mentia para um servo de Deus, caia morto. Porque o povo só vai voltar a temer quando coisas grandes começarem a acontecer. O temor só cai sobre o povo quando Deus se manifesta. Você vai ver quando o povo, Moisés vai falar assim: olha, se prepara, se consagra 3 dias, porque daqui a 3 dias Deus vai se manifestar. O povo se consagrou, se preparou. Aí o povo falou: Deus vai se manifestar, estamos aqui. Mas quando Deus se manifestou, que o monte Sinai tremeu todo, quase se derreteu por causa da presença do Todo-Poderoso. O que o povo fez? Temeu e gritou, dizendo: Moisés, fala a Deus
tipos de crente. Entenda uma coisa, você precisa entender. Em nenhum momento, Jesus, ao falar da parábola, diz que uma prudente ficou louca e que uma louca ficou prudente. Em nenhum momento. Do início ao fim da parábola, a louca é louca e as prudentes são prudentes. Em nenhum momento a louca se arrepende para se tornar alguém prudente, não. Ela é louca do início ao fim. E ela é prudente do início ao fim. É por isso que Jesus vai ensinar que pelas árvores, pelo fruto, conhecereis árvores. Aleluia. O Glória. problema é que a gente começa a dar muita atenção para quem não tem nada, só tem barulho. Aleluia. Pisou mais forte, sapateou, falou meia língua meia dúzia de línguas estranhas, profeta. Botou a mão no ombro de alguém e diz: assim diz o Senhor, a pessoa já ganha o título de homem de Deus. Mas quando eu paro para ler as escrituras, eu aprendo o seguinte: que quem tem azeite de verdade tem caráter. Aleluia. Quem tem azeite de verdade tem fruto do Espírito. Por quê? Porque dom é a capacitação que Deus dá, é uma ferramenta que Deus deu para você. Aí você decide utilizar ou não. É claro que entenda, se você não utilizar, você vai ser cobrado por isso. Porque todos nós vamos prestar conta para aquilo que qual nós fomos chamados. E o problema é que nós queremos fazer o que queremos e não para aquilo que fomos chamados. Então a prudente, a louca, quando chegar diante de Deus e Deus falar assim: ô meu filho, cadê as 5.000 almas que você tinha que ganhar para mim? Aí o crente louco vai falar: 5.000 almas? Não. Eu ia para a igreja, eu estava lá, todo mundo. O pastor fazia a campanha e estava. Eu ofertava, olha, meu dízimo era o maior da igreja. Mas 5.000 almas. O louco vai chegar diante de Deus, o Senhor vai falar para o outro, vai dizer assim: cadê as 15.000 almas que você tinha que ganhar para mim? Mas não, Senhor, eu fui youtuber. A moda agora, né? Eu fui blogueiro. Eu ensinei os negócios na internet, fiz uma estancinha doida lá com o povo. Mas tinha mais de 15.000 seguidores, nenhum foi para o centro. Não estou entendendo, Carlos. O problema é quando a gente chegar diante de Deus e Deus nos pedir conta daquilo que nós deveríamos ser e nós escolhemos outro caminho. Uma vez eu vi, isso que eu estou falando era na base de uma literatura, e que ela termina da seguinte maneira: a mãe se apresenta diante de Deus e ele fala assim: serva fiel, fizeste o que eu mandei. As 2 almas que eu te pedi. E ela fala assim: mas só foram 2, foram as 2 almas do meu filho, dos meus 2 filhos. Eu só ensinei a Bíblia para eles, eu só falei de Jesus para eles, eu só cuidei deles. Eu fui mãe dele, e o Senhor falou para ela assim: mas é para isso que eu te chamei. Porque cada filho teu ganhou mais de 3 milhões de almas para mim. Glória! Com tudo que você ensinou. Sabe o que o maior problema dessa geração? É não entender o seu verdadeiro propósito. Uma vez eu vi uma mãe falando para minha esposa, dizendo assim: tem momentos que nós temos que parar e exercermos o ministério de mãe. Isso não estava, o Espírito Santo está mandando falar. Eu vou falar para mães e pais aqui. Às vezes nós temos que sair do púlpito e cuidar da nossa família. Porque não adianta o Carlos estar aqui pregando, não adianta o Carlos ter tantos seguidores no Instagram, não adianta o Carlos e os filhos se perdendo. E quando ela falou isso para minha esposa falou assim: eu estou entendendo o que Deus está falando. É momento de eu ser mãe. Ela parou até de trabalhar.
Ela falou assim: segura a onda, se vira, você é o provedor da casa, dá seu jeito, porque dos filhos eu vou cuidar. E a unção desceu sobre ela para poder estar ali cuidando dos meus filhos, ensinando meus filhos. Entenda uma coisa: o Senhor parece estar demorando. Essa geração parece que está todo mundo dormindo. E quando a gente dorme, a chama começa a se apagar. Por quê? Porque a gente para de alimentar a lamparina com o azeite. Só que a palavra de Deus nos garante que está chegando um tempo e precisa esse, que vai chegar um grande avivamento nessa terra. E esse avivamento vai ser quando nós ouvirmos um grito bem forte no nosso ouvido: o noivo está chegando. E quando nós acordarmos, vamos pegar a unção que Ele nos deu e vamos queimar. E vamos queimar, mas vamos queimar tanto, que o Espírito Santo vai fluir tanto sobre as nossas vidas, que as pessoas serão impactadas com a verdade. Aleluia. Porque recebemos uma primeira unção, fomos consagrados. Recebemos a segunda unção, porque temos um propósito nessa terra para que ser usado. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem tanto ciúme, que Beltesazar, filho de Nabucodonosor, chegou um momento e falou assim: vamos fazer uma festa? Vamos fazer uma festa. E a festa dele, daquele povo idólatra, era a base de orgias, idolatria e sacrifício a ídolos. E ele diz assim: temos utensílios de ouro vindo dos judeus, que era do templo do Deus deles. Vamos usar. O texto, que você com certeza já leu, vai dizer que quando ele pega os utensílios da casa do Senhor e começa e distribui na mesa para que aquele povo usasse, ele viu que uma mão apareceu e escreveu na parede. E quando essa mão escreve na parede, o texto vai dizer que os pés deles se tremem tanto que ele não consegue ficar firme sobre os seus pés. Bate um pavor terrível nele, e que ele vê aquela escrita e diz: alguém precisa saber o que está escrito ali. E ele vai chamar os magos, e todos eles, quando chamam para ele, ninguém consegue interpretar. E ele está tão desesperado, e ele vai decretar: se ninguém interpretar, eu mato todo mundo. Por quê? Porque ele entendeu que o que ele fez era pesado demais. Foi pesado demais. Até que a sua mãe falou assim: olha, um tempo para o seu pai. Tinha um homem, e ele está aqui ainda, chamado Daniel. Sobre ele é o Espírito dos deuses, uma excelência e sabedoria. Chama ele. Daniel chega e ele diz assim: Daniel, você é o mesmo ainda? Daniel falou assim: eu sou. O que está escrito aqui? Ele quer o parceiro. Daniel olhou para ele e disse assim: trazendo para os dias de hoje, contemporaneizando a história, na gíria dos meus filhos, eles olhariam para ele e falaram assim: eu? Pisou na cobra dele. Medindo fosse pesada, achado. Acabou teu reino. Acabou. E por que acabou? Porque ele pegou os utensílios da casa de Deus para brincar. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem ciúme de você. Aleluia. Às vezes você chega aqui tão xoxinho. Eu não te julgo não, eu também às vezes chego muito triste. Porque pessoas falam mal da gente, até mesmo sem conhecer a gente. Já percebeu isso? Eu fico doido, a pessoa nem sentou, pastor, para tomar um café com você. E a pessoa fala mal de você. Não pode.
gosto dele. Mas por quê? Não gosta de mim. É desse jeito, aleluia. Não me conhece. Nunca tomou um café. Nunca pagou um mole para mim e não gosta de mim. Só quer falar por quê? Porque me viu pregando ou falando alguma coisa, ou expressando uma ideia, e a pessoa diz, não gosto de você. Aí a pessoa com a maldade no coração vem querer tocar em você, tocar o quê? Na sua honra, tocar no seu nome, querendo falar mal de você, querendo te expor, como Belsazar estava expondo os utensílios. Deixa eu te dizer uma coisa, coitado dessa pessoa. Porque sobre você tem uma unção. Sobre você tem uma unção. E se alguém não está respeitando essa unção, não está respeitando o seu chamado, não se preocupe. Quem compra a briga é Deus. Quem resolve o problema é Ele. Davi ficou fugindo de Saul. Ele sabia que a promessa estava sobre ele, que um dia ia acontecer. Davi não precisou tomar nenhuma atitude, pelo contrário, ele uma vez cortou a capa dele e falou aqui, ó, pedaço da sua capa na minha mão, se eu quisesse te fazer mal, eu tinha feito, mas eu não vou tocar a mão ungido. O que é teu está guardado com Deus. E a terceira tiragem, que era o sabão para limpar, fala de santidade. Quem tem unção tem que viver uma vida separada. Glória a Deus. Não adianta dizer que tem unção e não vive uma vida separada. Eclesiastes 10:1 vai dizer que a mosca morta no vento estraga toda a arte do perfumista. Ele está dizendo assim, não adianta você ter o perfume ser uma vasilha, uma botija cheia de perfume, se você não tem tampa. Sabe qual é a maior diferença entre a Prudente e as Lucas? É que as Prudentes entenderam que a unção que elas recebem do noivo. E a obrigação delas é guardar. Aleluia, Deus. Eu vou repetir para você entender muito bem isso aqui. Isso aqui é certo. Porque as Lucas não entenderam, elas receberam de presente e não valorizaram. O que você recebeu, a responsabilidade de guardar é sua. Aleluia. O que você recebeu, a responsabilidade de proteger é sua. Glória a Deus. Então não adianta você receber a unção e deixar ela se derramar de qualquer forma. Não adianta você receber de Deus e esquecer em qualquer lugar. As prudentes não levavam azeite com elas. E crente sem azeite fica irreconhecível. Não entendi, eu explico para você. Uma certa vez eu vi um jovem, um rapaz, bênção demais. Olha, pense alguém que pregava, cantava corinho, tocava pandeiro, fazia. Fala, Jesus, esse veio com o combo completo, né? Tem uns crentes que é assim, né, gente? Vem com o combo completo, parece McDonald's, batata frita, Coca-Cola. Eu muito mal prego, porque se eu cantar, acabou. Agora tem gente que está aqui pregando e de repente começa a cantarolar e fala, meu Deus. Passou-se um tempo, de repente, eu vi esse mesmo varão, um pandeiro na mão, só que agora uma bola de sangue. Eu fiquei estarrecido, porque quando eu olhei para ele, eu não reconhecia aquela pessoa que eu tinha conhecido alguns anos atrás. Ele não me viu, eu passei direto e eu falei, a unção, quando ela se esvai, você fica irreconhecível. Lembra que eu falei no início da mensagem que a rua era escura e precisava da lamparina para iluminar? É o azeite que faz a chama continuar acesa. E essa chama acesa que faz as pessoas reconhecer o Espírito Santo em você. Aleluia. O Espírito Santo, ele é o selo, ele é a garantia do dia do arrebatamento. Porque a igreja só, porque no dia do arrebatamento da segunda vida, o Espírito Santo será o quê? Retirado da terra. E quem está entranhado com ele sobe junto. É simples. Então quando o noivo chega, elas colocam o azeite, a lamparina acende, quando elas chegam perto do
Você pode entrar. As outras saem para comprar, mas o texto me deixa entender que elas não conseguiram. Quem prega que elas compraram. Mas por que eu digo isso? Porque quando elas chegam e falam assim, noivo, deixa eu entrar, o noivo olha da porta de longe, está tudo escuro. Elas não conseguem colocar, iluminar o rosto e dizer, sou eu, a dama de honra, faço parte da festa. E ele disse assim, não vos conheço. Não deixe faltar azeite na sua botija. Aleluia! Não deixe faltar azeite na sua vida. Por quê? Porque a falta desse azeite vai fazer com que naquele grande dia você não participe do casamento. Por quê? É o que eu expliquei. O azeite foi te dado para você guardar, saber utilizá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa. O azeite não acabou. Entenda isso. O noivo demorou. Elas dormiram, mas o azeite não acabou. As loucas esqueceram o azeite. É diferente. Porque o noivo veio na medida certa do azeite que ele deu. Aleluia! Então, até a volta de Cristo, essa unção sobre a sua vida, ela é o suficiente. Ela vai estar sendo renovada até a volta de Jesus. Para quê? Para que a chama do Espírito Santo se mantenha acesa sobre a sua vida até o regresso do noivo. Só que as loucas esquecem que o azeite foi dado, esquece que o preço foi pago, esquece que quando quem deu pagou um preço muito grande por ele. O azeite que nós recebemos não é de graça, irmão. A unção que nós recebemos não é de graça. Não, pastor, mas você está dizendo aí, eu não sou nada na igreja. E não estou dizendo da unção para você participar do ministério, fazer alguma coisa. Estou falando da unção que Deus desce sobre você. Assim que você levantar a mão e aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Aleluia! Se você acha que não tem unção, você está enganado. Desceu uma unção sobre você. Porque Glória! Deus começa a te separar para quê? Para usar você. Não importa o tempo de casa que você tem, de convertido que você tem, você foi chamado por um propósito para exercer uma função no reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então a gente tem que parar de confundir esse negócio. Eu não sou nada, não. Eu sou. Fica aqui só, né? Então você não escolhe. Eu não escolho. Porque não é um microfone. O microfone não é ministério, não, gente. Eu chego aqui sem não ter noção do meu ouvido. Porque não parece, mas eu sou bem tímido, tá? Tem gente que fala, brincadeira, não sou. Até as brincadeiras que eu falo, que eu faço, até distrair mim mesmo. Eu estou muito nervoso. É sério. Porque vem acabar comigo quando estou na igreja, e às vezes quando acontece que eu estou liderando os jovens, alguma coisa, jovens pode fazer, fazer uma surpresa. Acaba, não faz isso comigo. Eu sou tímido. Deus te capacita e te chama com um propósito naquilo que você é frágil. Porque Ele quer te capacitar, por quê? Porque a glória é dele. Aleluia! Olha para o teu irmão com um olhar de profeta de novo, para a gente terminar. E diz assim: não deixe faltar azeite na sua vida. Olha para o outro e fala com mais força: não deixe faltar azeite na sua vida. Ei, termino aqui a palavra. Eu quero deixar isso bem claro para você nessa noite. É o que o Espírito Santo ardeu no meu coração. Glória a Deus! O tempo passou para as duas. O tempo demorou para as duas. As duas passaram o mesmo processo. Então não adianta chegar diante de Deus e falar: é que eu sofri tanto. É por isso que eu não consegui. É porque foi pesado demais. É por isso que eu abri mão. Não, irmão. O irmão do teu lado sofre da mesma forma. Aleluia! Tem a mesma dificuldade. As áreas podem ser
crente tinha azeite. O que faz a diferença na sua vida é o azeite na tua botija. Aleluia. Não deixe faltar o azeite na tua botija. Glória a Deus. Aleluia. Porque é para Jesus, Aleluia. Glória a eu Deus. estava meditando com Deus ali, eu tive que dar uma saída rapidinho, voltei. Estava meditando ali com Deus. Uma revelação que Deus me deu quando o pastor Carlos lá falou que muitos são chamados, poucos escolhidos, mas todos foram chamados. É porque quem é escolhido tem intimidade. Glória a Deus. Quem é escolhido sabe, pastor. Você faz uma festa, chama todo mundo. Mas quem tem intimidade contigo sabe como vai ser a festa, como é necessário se arrumar, que horas tem que chegar, como você tem que chegar, quem vai estar na festa. Quem não te conhece e foi chamado, não sabe que traje vai usar, não sabe que hora vai chegar, não sabe como você é. Então que possamos ter intimidade nessa noite, para que não falte azeite na sua botija. Você pode se colocar de pé, meu irmão? Depois de uma palavra gloriosa dessa, nós vamos passar de um envelope no final, mas eu quero chamar os obreiros para se colocar os apóstolos aqui, por favor. Isso. Glória a Deus. Isso, os obreiros. Colocar aqui. Diego, não anda na portaria aí. Obrigado, Deus. Isso. Se descer o mato, Deus deixa para a igreja, vai dar as costas ali. Deus vai só essa beleza toda. Quando só ver com essa igreja, eu gostei dessa beleza. Amados, nós vamos orar agora. E o pastor Luiz falou de amor dos obreiros. E vai vir os irmãos para receber a botija. Nesse momento, vou deixar final não. E cada um vai pegar com um obreiro diferente. Entenda bem. Cada um vai pegar. Cada obreiro vai ter uma botijazinha na mão. Aí vai vir. Agora eu vou pedir você. Não precisa escolher não. Porque o azeite que está ali, eu consagrei que é o mesmo azeite. O azeite vai estar na mão da Rafaela, da Denise. É o mesmo azeite. E às vezes tem igreja que tem mania, né? Fala assim, eu vou lá no fulano. Aí não, eu vou lá no ciclano. Irmão, o azeite é o mesmo. Então na mão de quem tiver, é o mesmo azeite. Então você vai pegar. Vou pedir primeiro, pega os obreiros de cada um, pega uma botijazinha, por favor. Aí vai vir a primeira remessa. Levanta essa botija aí. E você agora, obreiro, agora vai apresentar essa botija a Deus. Vou dar para o obreiro 1 minuto.
primeiras 12 pessoas, é isso, 2, 4, 5, 2, 4, 5, as primeiras 12 pessoas desse lado aqui, vem por favor para receber a sua botija, de 1 a 1. Pega a sua botija e volta ao seu lugar. Pega a sua botija, isso, abençoa ele. Isso, abençoa ela. Vem, pode vir, menina. Isso. Abençoa. Vem, Diego, vai pegar a botija também. Levar ela para a tua loja. Isso, abençoa. Isso. Abençoa ele. Abençoa. Tem mais aqui, o pastor Luiz e o pastor Carlos Eduardo. Pera aí. Quem ainda não pegou desse lado aqui? Vem você, Priscilinha, vem. Abençoa. Priscila está aqui com a missionária Del, a nossa irmã ali. Pega aqui com o pastor Luiz. Aqui, pega. Natália, pega aqui com o pastor Carlos Eduardo, vem. Isso. Os obreiros, peguem mais uma remessa de botija, por favor. Todos pegaram aqui, os obreiros? Quem faltou desse lado aqui, por favor, vem. Quem faltou desse lado aqui? Pastor, por que está sendo assim? Para ficar mais organizado. Você fala assim, vem todo mundo, deve ficar um tumulto assim. Pode pegar. Quem tá, os obreiros estão sem, recarrega aí. Os obreiros estão sem botija, recarrega. Municia aí de novo. Tá vendo? 12 pessoas desse lado, as primeiras 12 pessoas vêm desse lado aqui. Desse lado já foi, todo mundo. Tem a missionária dela desse lado aqui, ó, com botija. Sobraram quantas botijas? 1, 2, 3. 3 pessoas desse lado aqui podem vir. Ainda não pegar. Tem 4. Não é isso? 3 pessoas? Tem 4 pessoas só desse lado? Pega mais uma botija aí, pastor. Pronto, 4 pessoas desse lado aqui. Pega aí, pastor, abençoa ela, em nome de Jesus. Amém? Diego, pode vir pegar uma botija, Diego? Agora você que recebeu sua botija, levanta aí, por favor. Você hoje recebeu a sua botija. Você vai usar durante a semana. Você vai usar. Acabou o azeite. Essa jarra de azeite, aí é você que vai encher sua botija. Não vai ser mais os obreiros. Aí nós vamos organizar. Você vai vir aqui na jarra, afundar sua botija, tirar da água, afundar sua botija. Que isso, pastor? Você vai exercer a sua fé. Glória a Deus. Você não vai mais precisar depender de ninguém. Porque às vezes nós nos achamos incapazes de fazer aquilo que Deus já nos deu. Então às vezes a gente fica assim, eu vou depender que fulano
enche isso para mim, não. Você vai vir. E você vai encher através da sua fé. Você apresenta essa botija aí agora. Os obreiros estendam a mão, por favor, para a igreja. E nós vamos agora abençoar essas botijas. Porque Deus vai fazer algo extraordinário acontecer através da sua fé. Não é porque nós estamos orando, não, nada disso. Não é porque o pastor está dando lá a sua palavra magnífica, não, nada disso. É porque você vai exercer a sua fé. É porque você, apresentando agora essa botija, aleluia, vai receber unção do céu para ungir a sua casa, o seu negócio. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai ser o precursor da sua fé agora e vai fazer algo extraordinário acontecer. Eu vou pedir para o pastor Carlos Eduardo orar aqui, abençoando os irmãos que estão com essa botija estendida. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus. Teu povo aqui está em ato de fé, ó Deus, para botija levantada. E eu lhe peço, ó Deus, que a tua unção, a tua graça, haja um mover espiritual agora. Em nome de Jesus, eu não sei qual vai ser o ato profético que o teu povo necessita fazer dentro da sua casa, mas ao fazer esse ato profético, eu profetizo agora que o mundo espiritual vai estar trabalhando a favor do seu povo, que o mundo espiritual vai estar trabalhando a favor do seu povo. Aonde precisa de libertação, haverá libertação. Aonde precisar de cura, haverá cura. Aonde necessita de prosperidade, haverá prosperidade. Aonde o Deus tiver o mal agindo contra essas vidas, baterá em retirada, Senhor. Em nome de Jesus, toma o teu povo em tuas mãos, a sua graça, o teu poder, a tua unção, seja sobre a sua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, que eles saiam daqui enxertados com essa fé, para quando chegar na sua casa, pôr em prática, em nome de Jesus. Toma essa botija. Em nome de Jesus, meu irmão. Você vai usar a sua fé. A fé que Deus injetou no teu coração. Se você está aqui porque você acreditou que essa campanha Deus vai agir, Deus vai fazer acontecer. Quem crê dá glória a Deus aí no estenda sua mão, por favor, para esse cálice grandão, que eu quero apresentar ele ao Senhor agora, e você junto comigo, clamando a Deus. Senhor, aqui estão os pedidos, fotos, o que almeja o coração do teu povo, pessoas que relatam histórias através de um papel, Senhor, porque precisam ver o sobrenatural acontecer. Então eu quero pedir agora, se é cura, libertação, restauração, restituição, Senhor, porta de emprego, Pai, que em nome de Jesus Tu faças o sobrenatural acontecer, porque queremos ver a Tua poderosa mão, mais uma vez extraordinária, sobre esta vida, sobre estas vidas. Precisamos ver os Teus milagres, Senhor, e só o Senhor pode fazer. Por isso abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja selando, diga amém e amém, meu irmão. Você vai receber o envelope aí agora, e nós vamos terminar nesse momento, primeiro dia da campanha, e no primeiro dia você recebeu a sua botija, mas essa botija que você está recebendo não é para enfeite. Ah, pastor, é tão bonitinha, vou botar na minha estante. Não é para enfeite, é para usar. O pastor Carlos Eduardo falou uma coisa muito interessante: ato de fé. É um ato de fé, meu. Ato de fé. Eu lembro e precisamos, pastor, que Deus faça os milagres novamente. Aí você pergunta assim: por que Deus não está fazendo? Por que Deus não está fazendo? Não por causa dele, não. Ele quer, mas é por causa de nós.
é por causa de nós. Então a igreja precisa voltar a ser a igreja. Precisamos aguçar o Senhor com o nosso ato de fé. E vai começar hoje, meu irmão. E começou hoje. O Ministério Família e Graça tem que viver de fé, irmão. Tem que viver de milagre. Então nós queremos ver sobre este altar. E eu preciso de você. Precisamos ver sobre este altar Deus restaurar vidas, Deus fazer o sobrenatural acontecer, para a glória do nome dEle, aleluia. Precisamos que o extraordinário aconteça em o nome de Jesus. A Vanilza também está nessa noite. Vanilza, como é que nós vamos falar, irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre. Essa igreja ama você. E Jesus também. Mas Jesus também. Levanta esse envelope, por favor. Senhor, ninguém vence, o Senhor não dá. Porque tu nos deu o que era mais precioso, seu Filho amado Jesus, para morrer por nós. Não houve oferta maior que essa. Mas queremos apresentar a Ti o que temos. E queremos pedir que o Senhor abra as comportas dos céus. Senhor, ninguém é medido por valores. Tu não fazes acepção de pessoas. Então eu quero pedir agora que nessa noite todos sejam alcançados pela Tua graça. Aqueles que podem e que não podem ofertar sejam tocados pelo Senhor da mesma maneira, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe esses alimentos. Aqueles que receberem sejam alcançados pelo Senhor, porque Tu és socorro bem presente na hora da nossa angústia. E Tu farás acontecer em nome de Jesus. Irmãos, Deus é tão bom que 5 ou 6 cestas básicas já tem direção. Só voluntários já estão com direcionamento em nome de Jesus. Senhor, agora nos leve debaixo da Tua graça, debaixo da Tua paz. Porque debaixo das Tuas potentes mãos nós estamos seguros. Eu deixo a bênção apostólica sobre a Tua vida, dizendo que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre cada vida do amado irmão, minha amada irmã, não só hoje, mas para todo sempre, que junto digamos amém. Por quê? Eu a minha casa serviremos ao Senhor. Declare, vai. Eu e a minha casa serviremos. Declare com fé, querido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As palmas todas ao Senhor, está terminado de paz, e que Deus nos abençoe.